Boa noite para todos. Para nós é um prazer estar mais uma vez com vocês e juntos nós podemos abrir a palavra do Senhor e o Senhor pode falar conosco, obrigado, através da sua palavra. E o objetivo do nosso Deus é mostrar a glória, a perfeição, a beleza do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. O tema central da palavra de Deus é Jesus Cristo, sua pessoa e sua obra. Mas essa carta é uma carta que, de uma forma toda especial, ela foca na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Por isso, os estudiosos a chamam de uma carta cristológica. Não só em todas as escrituras, o assunto principal é o Senhor Jesus Cristo. Obviamente, nessa carta também. Mas como ela foca especialmente na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo, ela trata isso e deixa isso muito evidente aos nossos olhos. Por exemplo, até o capítulo 4, versículo 13, nós estivemos apresentando o fato de que o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, mostra a superioridade da pessoa de Cristo. E ele cita alguns personagens do Velho Testamento, da religião judaica, anjos, Josué, Moisés, são personagens característicos da religião judaica. Todo judeu conhece muito bem o valor, a importância destes personagens para a religião. Mas o escritor mostra que Cristo é superior a todos eles pelos seus feitos e pela sua pessoa. A partir do capítulo 4, verso 14, nós procuramos mostrar que agora o escritor mostra uma leve mudança no seu enfoque. Agora ele não vai mostrar a pessoa de Cristo superior a outros personagens, mas ele vai mostrar que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Todos os judeus conheciam muito bem o fato de que entre as 12 tribos de Israel, uma foi separada por Deus para que oficiassem como trabalhadores no templo. Foi a tribo de Levi, os chamados levitas. E dentre os levitas, uma família Deus escolheu para trabalharem no templo como sacerdotes. Foi a família de Arão. E Arão e os seus filhos foram os primeiros sacerdotes, sendo que Arão foi o primeiro sumo sacerdote na religião judaica. Mas o escritor agora está mostrando que Cristo, como sacerdote, ele é superior aos sacerdotes da tribo de Levi. É bom nós, antes de continuarmos os nossos pensamentos, nós nos lembrarmos qual era a função de um sacerdote na religião judaica. Os profetas, eles recebiam a mensagem diretamente de Deus. Alguns deles escreveram livros, mas todos eles transmitiram ao povo de Israel a mensagem da parte de Deus. Então, eles eram representantes de Deus perante o povo de Israel. Ok. Os sacerdotes faziam o trabalho inverso. Os sacerdotes eram representantes do povo diante de Deus. E de que forma eles faziam as suas representações? Bem, especialmente através dos sacrifícios que a lei mostrou que deveriam ser feitos e repetidos periodicamente. E os sacerdotes eram os responsáveis por matar os animais,
por apresentá-los a Deus de uma forma que Deus já tinha ensinado, Deus já tinha revelado. Então, nós dizemos o seguinte: os profetas eram representantes de Deus diante dos homens, mas os sacerdotes eram os representantes dos homens diante de Deus. Ok. Uma vez que nós sabemos, então, que a função do sacerdote era a representação dos homens diante de Deus, o escritor mostra que Jesus Cristo, como nosso representante legítimo, verdadeiro diante de Deus, ele é superior à representação feita pelos sacerdotes da tribo de Levi. E como é que ele mostra isso? Bem, nós já analisamos o finalzinho do capítulo 4 e o capítulo 5, e aí o escritor está mostrando que enquanto os sacerdotes entravam apenas num lugar físico, que era o Santo dos Santos no tabernáculo e posteriormente no templo, Jesus não entrou num lugar físico, templo, mas ele entrou no lugar físico, presença de Deus, céu, que era representado pelo Santo dos Santos do tabernáculo. A presença de Deus, a habitação de Deus. Jesus é o nosso representante ali diante de Deus. E agora nós chegamos, sábado passado terminamos o capítulo 6, onde nós temos ali uma das advertências contra a apostasia, e o nosso trecho de hoje, na continuação da argumentação do escritor da carta, provando que Cristo, como sacerdote, é superior aos sacerdotes da tribo de Levi, ele introduz um personagem novo no livro, na carta aos Hebreus. Aliás, ele já tinha mencionado esse personagem quando no capítulo 5, verso 10, o escritor disse: tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, esse personagem novo, Melquisedeque, já tinha sido mencionado no capítulo 5. Mas o escritor, em vez de explicar por que a inserção de Melquisedeque e continuar a argumentação mostrando a superioridade de Cristo, ele faz uma interrupção, uma pausa, e nós estudamos então o capítulo 5, verso 11, a terceira advertência que o escritor coloca na sua carta contra a apostasia. Mas esse assunto relativo a Melquisedeque é retomado no capítulo 7. E nós vamos hoje meditar nos 3 primeiros versículos do capítulo 7 de Hebreus, porque estes versículos não só apresentam este personagem Melquisedeque, que é um personagem do Velho Testamento, mas ele dá algumas características interessantes para este personagem. E depois, nós não poderíamos deixar de ler a aparição desse personagem no contexto histórico em Gênesis capítulo 14, porque sem considerar a aparição histórica dele em Gênesis 14, nós não entenderíamos o que o escritor da carta aos Hebreus está dizendo a respeito dele, ok? Então, o nosso trecho base de hoje, Hebreus 7, versos 1, 2 e 3. Vamos fazer a leitura desses versículos, então? Hebreus capítulo 7, versos 1, 2 e 3. Diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo,
Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Que o Senhor abençoe a sua palavra para a nossa meditação, que Ele nos permita enxergar qual foi o objetivo do escritor da carta aos Hebreus em, nessa altura da carta, inserir este personagem, um personagem um tanto quanto místico, né? Um personagem um tanto quanto diferente do Velho Testamento, mas ele menciona aqui, e nós vamos entender por que ele menciona este personagem. Vocês notaram que é mencionado no verso 1, final do verso 1, que Melquisedeque apareceu a Abraão, saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Bem, daqui a pouco nós vamos ver o contexto histórico da aparição desse personagem. E aí nós vamos entender por que o escritor aos Hebreus está mencionando isso daqui. Mas antes, eu queria que nós notássemos algumas características de Melquisedeque mencionadas aqui pelo escritor. Bom, primeira característica, o nome Melquisedeque significa, versículo 2, Rei de Justiça. Esse é o significado do nome Melquisedeque. Rei de Justiça. Veja o que diz o verso 2, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta Rei de Justiça. Então, o escritor está dando o significado do nome Melquisedeque, Rei de Justiça. Segunda característica que eu quero que você note, diz o verso 1, que ele também era rei de uma cidade chamada Salém, que na verdade é uma abreviatura do nome Jerusalém. Então ele era rei de Jerusalém. Mas é interessante porque esta palavra Salém, diz o final do verso 2, também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. A palavra Salém significa paz. Ela vem de uma palavra, de uma raiz, da mesma raiz da palavra Shalom, que no hebraico significa paz. Então, note lá, você está tomando nota aí ou está destacando? Em primeiro lugar, o significado do nome Melquisedeque, rei de justiça. Mas ele era rei de uma cidade chamada Salém ou Jerusalém, cujo nome significa paz. Então ele era rei de paz. Interessante a ordem destas coisas. O escritor menciona primeiro justiça, depois paz. E nós vamos ver a aplicação disso já já. Mas, por enquanto, eu quero que você tome nota das características deste personagem Melquisedeque. Muito bem. A terceira característica que eu quero que você note é que, diz o verso 1, ele era rei na cidade de Jerusalém. Então, era uma pessoa importante, era uma autoridade, né? Alguém que governava a cidade de Jerusalém e as regiões vizinhas a esta cidade. Uma pessoa, ele tinha um reino, não era uma pessoa qualquer, mas uma pessoa de autoridade, de poder, de importância, um rei. Mas, ao mesmo tempo, eu quero que você note, no verso 1, que, além de rei, ele era sacerdote. Interessante. Porque, quando o escritor menciona, nessa altura da carta, este personagem
com estas duas características simultâneas, rei e sacerdote, os seus leitores devem ter ficado impressionados com a menção deste personagem. Por quê? Bem, porque eles conheciam, os leitores eram hebreus, e obviamente eles conheciam a história do seu povo, do seu país, de Israel, e eles sabiam que no passado houve reis em Israel, especialmente os reis da linhagem de Davi, que foi o maior rei que houve em Israel. Mas os leitores desta carta sabiam que os reis descendentes de Davi, eles eram da tribo de Judá, que era a tribo da qual veio Davi, e os seus descendentes eram da mesma tribo de Israel. Mas os leitores desta carta sabiam também que os sacerdotes que houve em Israel, eles eram da tribo de Levi. Eles eram levitas, portanto, da tribo de Levi. E o que chamaria muito a atenção dos leitores desta carta é que eles nunca tinham visto e ouvido falar de um rei que fosse sacerdote, ou um sacerdote que também fosse rei. E por uma razão simples, porque assim como os reis vinham da tribo de Judá, os sacerdotes vinham da tribo de Levi, sendo, portanto, impossível que um rei da tribo de Judá também fosse sacerdote, ou que um sacerdote da tribo de Levi também reinasse em Israel. Não, não era possível. Mas esse personagem, Melquisedeque, ele era rei e sacerdote ao mesmo tempo. Bem, só isso já deve ter chamado muito a atenção dos leitores desta carta. Mas vamos lá, você está anotando as características desse personagem, né? Nós já vimos que ele era rei de justiça, que ele era rei de paz, que além de rei, ele era sacerdote, ok? Agora veja mais uma característica no verso 2. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Então, daqui a pouco nós vamos verificar isso, mas o escritor está dizendo que quando Abraão veio da guerra e Melquisedeque lhe saiu ao encontro, aconteceram duas coisas muito interessantes. Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. E vocês vão ver daqui a pouco que ao dar o dízimo, Abraão estava reconhecendo que ele era inferior a Melquisedeque. E sabe o que aconteceu quando ele deu o dízimo a Melquisedeque? Melquisedeque o abençoou. E sabe o que significava a bênção de Melquisedeque? Significava que Melquisedeque, o abençoador, era superior a Abraão, o abençoado. Muito interessante isso. Agora, evidentemente, nós não somos hebreus e a gente não enxerga isso porque nós não conhecemos direito a história do povo de Israel. Mas lembre-se que os leitores desta carta eram hebreus. Eles conheciam a história muito bem do seu país. E para os judeus, ou hebreus, ou israelitas, como você quiser, Abraão era o suprassumo. Por quê? Porque Abraão era o pai da raça judaica. Ele é quase venerado pelos judeus. Aliás, não só pelos judeus, mas pelos árabes também. Porque ele é pai da raça judaica através de Isaac e pai das nações árabes
através de Ismael, que também foi filho de Abraão. Ele é venerado por judeus e por árabes. E me permito até fazer um parêntese e complementar o raciocínio. Não é venerado, mas ele é muito respeitado por nós cristãos. Porque além de pai dos judeus e pai dos árabes, na carta aos Gálatas ele é chamado o pai dos que têm a fé colocada em Cristo. E nós que somos salvos mediante a nossa fé em Cristo, respeitamos muito a figura patriarcal de Abraão, né? Então, na verdade, ele é respeitado por judeus, por gregos, e pelos cristãos. Uma pessoa respeitadíssima. Mas se você acompanhou o raciocínio, agora me permita acrescentar o seguinte. O escritor está dizendo que quando Abraão, esse homem respeitadíssimo por judeus, por árabes e por cristãos, deu o dízimo para Melquisedeque, ele estava reconhecendo que ele era inferior a Melquisedeque. E quando Melquisedeque o abençoou, Melquisedeque estava dizendo, você tem toda a razão, você é inferior, porque eu sou superior a você, eu posso te abençoar. Você, na verdade, vai ser abençoado por mim. E, naturalmente, o abençoador, ele se coloca numa posição superior ao abençoado. Justamente por ter essa posição superior, é que ele pode abençoar aquele que está numa posição inferior. Tomou nota, então, dessa característica. Abraão deu o dízimo a ele e Melquisedeque abençoou Abraão. O que prova, os dois atos provam a superioridade de Melquisedeque em relação a Abraão. Ok? E mais uma característica que eu quero que você note. Versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Sabe de uma coisa? Essas palavras têm que ser compreendidas, alinhadas certinho, porque senão nós vamos dizer que ele era o ser eterno. Ah? O que o escritor quis dizer quando afirma que ele não teve pai, mãe, não teve genealogia, não teve princípio de dias, nem fim de existência? Ora, é óbvio que ele teve pai e mãe. É óbvio que ele tinha uma genealogia. É óbvio que ele teve princípio de dias. Ele nasceu um dia. E também é óbvio que ele morreu. Ele era um homem como nós. Mas o escritor menciona o fato de que não há registro na palavra de Deus, nem de quem era o seu pai, sua mãe, qual era a sua árvore genealógica, quando que ele nasceu e quando que ele morreu. A Bíblia não contém os registros, as informações a respeito deste homem. E é por causa dessa do fato de que não há registro nas escrituras, que o escritor diz, feito semelhante ao Filho de Deus. Agora, essas palavras têm que ser consideradas com muito cuidado, muita atenção, porque algumas pessoas, lendo apenas a primeira metade deste versículo, dizem que Melquisedeque era uma aparição do Senhor Jesus no Velho Testamento. Não, não era. Não era. E esse versículo 3 agora elimina essa possibilidade, porque diz, feito semelhante ao Filho de Deus. O que quer dizer a palavra semelhante? Não é igual. Parecido. Ah? Quando alguma coisa é semelhante, nós dizemos, ele é parecido com outra coisa.
Então, este ser, este personagem histórico, que você já sabe, ele era rei de justiça, rei de paz, ele era rei e sacerdote ao mesmo tempo, ele abençoou Abraão e recebeu o dízimo de Abraão, ele era um tipo de Cristo. Me permita usar agora essa expressão, porque é essa expressão que os estudiosos da palavra de Deus usam quando encontram alguém no Velho Testamento que tinha algumas qualidades, algumas características, note a palavra, semelhantes, não iguais, não idênticas, semelhantes, quer dizer, parecidas com o Senhor Jesus Cristo. Então, os estudiosos da Bíblia chamam esse personagem de um tipo de Cristo. Deixe-me dar mais um exemplo do que é um tipo. Eu vou fazer um parênteses aqui agora para você entender direitinho o que é um tipo de Cristo no Velho Testamento. Vamos juntos para o Evangelho de Mateus. Capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Eu vou fugir um pouquinho do nosso assunto só para mostrar para vocês o que é um tipo de Cristo no Velho Testamento, ok? Mateus capítulo 12, verso 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal. Eles queriam ver o Senhor Jesus fazer um milagre, né? Ocorre que o Senhor Jesus Cristo já tinha feito tantos milagres e eles não deram importância e valor e atenção aos milagres de Jesus. Então é por isso que Jesus disse: nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Aí você está perguntando o que Jonas tem a ver com Jesus. Eu vou dizer para você que Jonas também é um tipo de Jesus no Velho Testamento. Como assim? Leia o versículo seguinte, verso 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Bom, se você conhece a história do profeta Jonas, você sabe que ele foi mandado por Deus para ir para Nínive, não quis ir para Nínive, pegou um navio para Tarsis, um navio no meio do caminho pegou uma tempestade muito grande, os marinheiros se esforçaram para que o navio não afundasse, jogaram toda a carga ao mar, mas não teve jeito, a tempestade não passava e eles estavam a ponto de afundar. Então, eles descobriram quem era a causa daquela tempestade, e na verdade aquela tempestade era o castigo de Deus pela desobediência do seu profeta. A causa, o responsável por aquela tempestade chamava-se Jonas, um profeta de Deus. Bom, enfim, Jonas falou: se vocês quiserem se salvar, vocês vão ter que me jogar no mar. E os marinheiros tentaram outros meios, mas não conseguiram. Finalmente jogaram o profeta. E a Bíblia diz que quando Jonas foi jogado ao mar, a tempestade cessou. Deus preparou um grande peixe que engoliu Jonas. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites. Essa é uma expressão hebraica, é uma expressão característica dos judeus. E não significa 3 vezes 24 horas, igual a 72 horas, né? Não significa 3 dias completos. Porque se alguém fosse na minha casa, por exemplo, e ficasse lá 2, 3 horas, para o judeu significa, ele ficou um dia lá na casa do Davi, né? O judeu usa essa expressão mesmo quando alguém ficou algumas horas num local. Então, Jonas ficou 3 dias e 3 noites, na linguagem dos judeus, no ventre do grande peixe. E Jesus disse: assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O que é que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus estava querendo dizer
eu vou ser crucificado, eu vou ser sepultado, eu vou ficar 3 dias no sepulcro e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Porque quando ele falou, o Filho do Homem vai ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra, ele limitou, ele não só disse que ele ia ser sepultado, mas ele limitou o tempo de sepultamento a 3 dias. Então, de uma forma indireta, ele estava dizendo que ao terceiro dia ele ia ressurgir dos mortos, deixando o túmulo vazio. E não foi exatamente isso que aconteceu com o Senhor? Ele foi sepultado, foi crucificado, foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou vitorioso. De fato, ele não ficou a sexta-feira inteira no túmulo, ficou um pedaço da sexta-feira. Ficou sábado o dia inteiro. E também não ficou domingo o dia inteiro, porque domingo de madrugada, o primeiro dia da semana, ele ressurgiu. Mas na linguagem dos judeus, 3 dias e 3 noites significa não 3 dias e 3 noites completos, mas um pedaço de cada dia, de cada noite, o que na linguagem deles equivaleria a dizer 3 dias e 3 noites. Você viu, então, uma característica semelhante entre Jonas e Jesus? Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jesus ficou 3 dias e 3 noites no túmulo. Certo? Jonas ficou incomunicável 3 dias e 3 noites. Jesus ficou incomunicável 3 dias e 3 noites. Então, quando você pega essas características em comum, né, Jonas tinha uma característica semelhante com a do Senhor, que é de ficar 3 dias e 3 noites incomunicável e invisível aos olhos das pessoas, porque ele estava lá dentro do grande peixe. E Jesus também ficou 3 dias e 3 noites incomunicável e invisível aos olhos das pessoas. Não foi visto pelas pessoas nesse tempo de sepultamento. Então, nós dizemos que Jonas foi um tipo de Cristo no Velho Testamento. Deu para entender o conceito, então, de tipo? O que é um tipo? É alguém no Velho Testamento que teve alguma ou algumas características semelhantes à de Cristo. Então, vamos voltar para Hebreus. Nós dissemos que Melquisedeque era um tipo de Cristo, né? Por quê? Aliás, quem disse isso é o próprio texto. Voltem lá, Hebreus 7:3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Então, é a própria Bíblia quem afirma que Melquisedeque foi um tipo de Cristo lá no Velho Testamento, porque ele teve algumas características semelhantes a Cristo. Agora, você anotou aí as características do Melquisedeque que são apontadas aqui. Vamos recapitular? Primeira, o significado do nome Melquisedeque significa rei de justiça. Segunda, ele era rei de uma cidade chamada Salém, que significa rei de paz. Terceira, ele era rei e sacerdote ao mesmo tempo, o que na história do povo de Israel não poderia acontecer, mas Melquisedeque foi. Quarta característica, ele recebeu o dízimo de Abraão e abençoou Abraão. E esses 2 atos mostraram que ele era superior a Abraão. E a quinta característica, não é mencionado o nome do seu pai, da sua mãe, a sua genealogia, não é mencionado na palavra de Deus o dia do seu nascimento, nem o dia da sua morte. Então, isso faz com que ele tenha algumas características semelhantes à de Cristo. Portanto, ele é um tipo do Senhor Jesus Cristo no Velho Testamento. Tudo bem até aí? Acompanharam, então, o raciocínio, as características apontadas
pelo escritor da carta aos Hebreus. Muito bem. Mas aí você está perguntando, mas Davi, afinal de contas, quem era esse Melquisedeque? Ah? E é por isso que nós vamos agora voltar ao livro de Gênesis, capítulo 14, para que na história a gente compreenda a aparição de Melquisedeque, e aí então nós vamos poder entender por que de fato ele é um tipo de Cristo no Velho Testamento. Então vamos lá, Gênesis capítulo 14. Bem, nós não vamos ler o capítulo todo, isso vai estender muito aí o nosso período de estudo, mas eu creio que a maioria das Bíblias devem ter aí como título Guerra de 4 reis contra 5. Certo? Muito bem. Na verdade, Abraão não participou, nessa época ele ainda era Abrão. Deus ainda não tinha modificado o nome dele. Abrão não participou diretamente nesta guerra de 4 reis contra 5 reis. Só que um dos 5 reis, diz o versículo 2, era Bera, rei de Sodoma. Bom, e o que tem de mais com isso? Abraão não morava em Sodoma. Abraão, de fato, não morava. Mas o seu sobrinho, Ló, morava em Sodoma. E sabe qual foi o resultado da guerra dos 4 reis contra os 5 reis? E um desses 5 reis era o rei de Sodoma. Os 5 reis perderam a guerra. E o que aconteceu então? Os 4 reis ganhadores, eles pegaram da cidade de Sodoma e das cidades que tinham feito uma coalizão para lutar contra os 4, né? Essas 5 cidades, foram levados pessoas como cativas, como prisioneiras de guerra, como despojo de guerra, foi levado gado, foram levados bens, pertences, riqueza dessas 5 cidades pelos reis das outras 4 cidades. E, inclusive, Ló e seus familiares foram levados cativos. E aí é que entra o nosso Abrão. Quando ele ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado cativo, o que ele fez? Observem lá. Agora vamos fazer a leitura. Capítulo 14, verso 12. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. É interessante porque Abrão não tinha nada com essa guerra, mas ele ficou penalizado, comovido, pelo fato do seu sobrinho ter sido levado cativo. Então, o que ele fez? Era um homem muito rico, ele tinha muitos empregados em casa, ele selecionou 318 homens que eram seus empregados, formou um pequeno exército para ir ao encontro daqueles 4 reis que tinham ganho a batalha, para ver se ele conseguia libertar o seu sobrinho Ló. Versículo 15. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Oh, que coisa boa, né? Ele conseguiu libertar
o seu sobrinho do cativeiro daqueles 4 reis, conseguiu resgatá-lo, trazê-lo de volta, as mulheres, o povo, todo ali de Sodoma, os bens, o gado, tudo aquilo que os 4 reis tinham levado, Abraão trouxe de volta para Sodoma. Muito bem. Esse acontecimento passaria desapercebido de nós se agora não estivesse envolvido aí 2 personagens, 2 reis que saíram ao encontro de Abraão quando ele voltava vitorioso de ter liberto o seu sobrinho. Note bem, 2 reis que vão sair ao encontro de Abraão. Verso 17. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, eram aqueles 4 reis que saíram vitoriosos, né? Saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Safé, que é o vale do rei. 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Vocês notaram que quando Abrão conseguiu libertar o seu sobrinho e retornou vitorioso dessa expedição, 2 reis saíram ao encontro de Abrão. 2 reis. Um era o rei de Sodoma, o outro era o nosso Melquisedeque, rei de Salém. Rei de Sodoma, rei de Salém. Interessante, né? Abraão estava voltando vitorioso de uma campanha militar. E 2 reis saem ao seu encontro. Isso deveria tê-lo se sentir importante mesmo, né? Reconhecido o seu trabalho, a sua vitória. Mas eu quero que você perceba o que cada um destes reis, como foi a interação de cada um destes reis com Abraão. O versículo 17 nos diz que saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma. Vamos pensar um pouquinho nesse rei. A cidade de Sodoma. Olha, virem uma página para trás, no capítulo 13, quando Abraão estava ainda vivendo junto com Ló, e os 2 homens eram muito ricos, tinham um rebanho, cada um muito grande, muitos empregados, e os empregados de Abraão começaram a discutir com os empregados de Ló, e Abraão chamou seu sobrinho e falou: meu sobrinho, eu não quero brigar com você, não. Por enquanto os nossos empregados estão brigando, daqui a pouco nós 2, né? E você é meu sobrinho querido. O pai de Ló tinha morrido, e ele tinha sido criado por Abraão, e era o sobrinho muito querido. Ele falou: eu não quero brigar com você, vamos fazer o seguinte, olha o que está à sua volta, se você quiser ir para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o oriente, eu vou para o ocidente. Né? Para a gente se separar e para evitarmos brigar. A Bíblia diz que Ló olhou a campina
bem regada do Jordão, e essa campina bem regada tinha pastagem muito boa para o seu gado, e Ló viu isso e fixou os olhos no material. Mas diz o capítulo 13, verso 12, que Ló foi nas cidades da Campina, e lembre-se que Campina é um lugar baixo, né? Um lugar baixo. Mas ele foi armando as suas tendas até Sodoma. E Jó não apenas preferiu o lugar mais baixo fisicamente ou geograficamente falando, mas infelizmente também ele preferiu o lugar mais baixo moralmente e espiritualmente falando, porque diz o verso 13, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Uma cidade conhecida pela prática de pecado enorme, grande, uma cidade conhecida pelos seus habitantes terem um caráter estragado pelo pecado, contaminado pelo pecado. Na avaliação de Deus, eram grandes pecadores. E se você adiantasse a leitura e chegasse até o capítulo 18 e 19, você veria que os homens daquela cidade eram adeptos de uma prática sexual condenada por Deus chamada homossexualismo. Gente ímpia, pecadora, depravada, imoral, indecente eram os habitantes de Sodoma. E o rei de Sodoma, quem era? Bem, alguém para administrar uma cidade cujos habitantes são imorais, indecentes, grandes pecadores, praticando coisas horríveis diante de Deus, é de se esperar que o rei dessa cidade seja o pior de todos eles. Não é? Para aceitar administrar uma cidade dessa, na verdade, eu quero dizer para vocês que o rei de Sodoma não era melhor do que os habitantes da cidade, talvez fosse o contrário, o pior. O pior. Aquele que mais incentivava o pecado, a prática sexual do homossexualismo, o desvirtuamento das funções que Deus deu a homem e mulher, a prática da idolatria, enfim. Os habitantes dessa cidade não eram flor que se cheire, como nós dizemos, e o rei era o principal deles. Preste atenção no que o pedido que ele fez para Abraão. Gênesis 14, verso 21. Disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Você já pensou qual seria o despojo preferido de alguém que voltasse vitorioso de uma expedição militar? Pessoas ou riquezas? O rei de Sodoma preferiu pessoas e falou para Abraão: pode ficar com os bens materiais, não tem problema. Sabem, o rei de Sodoma foi esperto, porque com pessoas trabalhando para ele poderia adquirir as riquezas perdidas novamente. Agora eu quero dizer para vocês o seguinte: aquele rei de Sodoma é um tipo de Satanás na palavra de Deus. Um tipo de Satanás. Bom, você sabe o que é um tipo. É alguém que tem características semelhantes ao de outro personagem. Não é? Normalmente nós estudamos os tipos de Cristo, mas hoje eu quero falar para vocês
de alguém que é um tipo de Satanás, o rei de Sodoma. E sabem, quando ele perdeu tudo, foi vencido por aquela coligação de 4 reis, agora ele escolhe o principal, a presa mais valiosa, o despojo mais precioso. Ele disse para Abraão: você pode ficar com as riquezas, eu quero as pessoas. Sabe de uma coisa? É exatamente isso que Satanás faz hoje. É exatamente esse o desejo de Satanás. Ele quer ter pessoas do seu lado. Ele quer ter seguidores seus. Porque quando ele tem a pessoa, ele tem os bens da pessoa, as riquezas da pessoa, ele tem tudo que aquela pessoa tinha. E é exatamente isso que Satanás está fazendo com pessoas hoje. Ele quer o coração das pessoas. E uma vez de posse do coração, ele tem tudo o mais que aquela pessoa deseja. E por que ele queria as pessoas? Porque ele queria que os grandes pecadores, imorais e indecentes habitantes de Sodoma permanecessem sob a sua liderança na prática de todas as obscenidades, todas as coisas imorais e indecentes que eles praticavam. Mas lembram-se que foram 2 os reis que compareceram perante Abraão? E agora eu vou falar do outro personagem. O outro é aquele personagem místico, misterioso, que o escritor da carta aos Hebreus mencionou ali. Melquisedeque. Preste atenção agora, versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém. Você sabe que o nome dele significa rei de justiça, mas também era rei de paz. Você notou novamente que a ordem das coisas é a mesma que mencionada pelo escritor da carta aos Hebreus? Primeiro a justiça, depois a paz. E sabe de o que mais? Ele sai ao encontro de Abrão com 2 elementos que são absolutamente, nós diríamos, nos impressionam. Quais são esses 2 elementos? Pão e vinho. Que coisa impressionante. Sim, eu sei que existe a questão física em primeiro lugar. Por que Melquisedeque levou pão e vinho para Abraão e o seu pequeno exército formado, seus empregados, e as pessoas que ele trouxe de volta? Porque, evidentemente, depois de uma campanha militar, de uma guerra, uma luta e de uma caminhada longa, eles estavam precisando reabastecer o seu físico, né? Precisavam se alimentar. E pão e vinho era um alimento fantástico para recobrar as energias gastas na batalha. O pão é carboidrato, isso dá energia. O vinho, antisséptico, restaura alguma ferida, desinfeta e também é um revigorante. Ele levou os elementos certos. Mas sabem, eu quero focalizar com vocês nessa noite muito mais a necessidade física de Abraão e dos seus homens de alimento físico. Porque estes 2 elementos, e aí a gente começa a entender por que o escritor da carta aos Hebreus diz que Melquisedeque era um tipo de Cristo. Entendeu por quê? Ao apresentar a Abraão pão e vinho. Bem, o que é que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, lá na cruz do Calvário? Ele olhou a nossa situação, ele viu que nós estávamos
nas mãos de Satanás. Ele viu que nós estávamos perdidos, caminhando para a condenação eterna, para o fogo eterno. E o que ele deu para reverter a nossa situação? Ele deu pão e vinho. De fato, ele não deu pão e vinho, mas ele deu o que o pão e o vinho representam. E lembram-se lá em Mateus capítulo 26, quando pela primeira vez ele reúne os discípulos e realiza com ele e institui com eles a ceia do Senhor? Quais foram os elementos que ele usou para a celebração da ceia do Senhor? Pão e vinho. E aí você está dizendo, mas foi coincidência, Davi. Eu digo, na Bíblia não existem coincidências. Existe um plano definido por Deus. E o que Deus estava dizendo desde a época de Melquisedeque, o que nos libertaria do poder, da influência de Satanás, é pão e vinho. Ou melhor, aquilo que o pão e aquilo que o vinho representam. O que o Senhor Jesus disse que representava? O pão, quando ele instituiu a ceia, ele disse, comei dele todos, isto é o meu corpo dado por vós. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer o seguinte, vocês são pecadores e vocês merecem ter o seu pecado castigado na forma da morte, porque a justiça de Deus... olha lá, nós começamos a falar de justiça. A justiça de Deus tinha estipulado que o salário do pecado é a morte. Ou, o profeta Ezequiel disse, a alma que pecar, essa morrerá. Mas Jesus, quando pegou aquele pão e disse, tomai e comei, é o meu corpo dado por vós, fazei isto em memória de mim. Ele estava querendo dizer que ali na cruz, ele ia receber o castigo que eu e vocês deveríamos receber. E que deveria cair sobre nós. Mas ele ia receber sobre si esse castigo. E esse castigo recebido nele ia nos livrar do domínio de Satanás. Mas quando o seu corpo fosse entregue ali na cruz do Calvário, o seu corpo ia ser ferido, batido, cuspido, mas ia ser furado, ia ser rasgado, e nessas feridas provocadas pelo chicote e pelos cravos romanos, dessas feridas ia sair sangue. E Pedro faz nos lembrar que o sangue foi o preço que Jesus pagou para nos resgatar, isto é, para nos trazer de novo para si. Pão e vinho, ou melhor, o seu corpo dado para receber o castigo que devia cair sobre nós, e o seu sangue derramado na cruz como preço do nosso resgate para nos trazer novamente para si. Entenderam por que Melquisedeque é um tipo de Cristo? Melquisedeque trouxe os símbolos. Jesus trouxe aquilo que os símbolos representam. Seu corpo e o seu sangue. Sim. Mas para que isso fosse possível, primeiro Melquisedeque tem que ser lembrado como rei de justiça. E sabe de uma coisa? Lá na cruz do Calvário, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. O Pai ficou plenamente satisfeito com o sacrifício de Cristo no meu lugar e no lugar de cada um de vocês. E o Pai não exige agora um outro sacrifício da nossa parte. Não. O sacrifício de Cristo foi eficaz, foi perfeito, único e de uma vez para sempre resolveu o problema dos nossos pecados. O Pai aceitou o sacrifício único do Filho em nosso lugar. Porque sua justiça foi satisfeita. E porque a sua justiça foi satisfeita, e nós temos que lembrar de Romanos 5:1 que nos diz, justificados, pois, mediante a fé, temos
temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Melquisedeque era rei de justiça e também rei de paz. Lá na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus Cristo ofereceu o seu corpo para que sobre si caísse o castigo que era nosso, e quando ele derramou o seu sangue como preço do nosso resgate, ele satisfez a justiça de Deus. E agora, quando nós colocamos a nossa fé nele, somos justificados diante de Deus, e agora nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, meus irmãos, esse Melquisedeque é um tipo, de fato, de Cristo. E as suas características são muito semelhantes às características de Cristo. Agora, ele apareceu aí em cena, em Gênesis capítulo 14. Sabe de uma coisa? Antes do versículo 18 de Gênesis 14, ele nunca tinha sido mencionado. E depois de Gênesis capítulo 15, verso 1, ele nunca mais foi mencionado. Então nós não sabemos quem era o pai dele, quem era a mãe dele, qual a árvore genealógica dele, quando que ele nasceu, quando que ele morreu. Não ficamos sabendo nada disso. É por isso que o escritor da carta aos Hebreus aponta todas essas características e diz, por causa disso, ele é feito semelhante ao Filho de Deus. Qual foi o dia que o Senhor Jesus Cristo nasceu? Espera um pouquinho, antes de você responder essa pergunta, eu tenho que especificar antes de você responder a essa pergunta, eu tenho que fazer uma pergunta mais específica. Como homem, Jesus nasceu. Mas como Deus, ele não teve pai, mãe, isto é, quem o gerou. Ele não teve genealogia. Ele não teve princípio de fins, de dias e nem fim de dias. Ele é eterno. E quando essas características não são mencionadas de Melquisedeque na Bíblia, isso faz-nos pensar que ele é semelhante ao Senhor. Eu vou dizer de novo, é lógico que ele teve pai, mãe, que ele teve genealogia, que ele teve um dia do seu nascimento e um dia da sua morte. Mas pelo fato de na Bíblia não ser registrado isso o torna, de acordo com o registro bíblico, semelhante ao Senhor Jesus Cristo, que é eterno. Eu não estou dizendo que Melquisedeque é eterno, absolutamente. Mas pelo fato de não haver o registro dessas características dele na Bíblia, isso faz-nos pensar que ele é semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Agora, do Senhor Jesus Cristo nós podemos dizer, ele não teve pai, não teve mãe, não teve genealogia, não teve dia do nascimento e não teve dia da sua morte, como Deus. Porque como Deus, ele é eterno. É verdade, ele nasceu aqui entre nós como homem. Ele morreu aqui entre nós como homem. Ele teve pai e mãe como homem. Né? E sabem, nós não podemos explicar satisfatoriamente e nem podemos entender como é que ele podia ser Deus e homem ao mesmo tempo. Mas a Bíblia diz assim, e eu creio no que a palavra de Deus diz. Apesar de não entender isto completamente, eu creio que Jesus Cristo era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E como verdadeiro Deus, ele é eterno. Não teve nascimento, não teve morte, não teve pai nem mãe que o geraram. Não. Como homem, ele teve tudo isso. Mas como Deus, ele é eterno. Então, nesse sentido, Melquisedeque é um tipo de Cristo. Agora, vamos voltar àquela cena. Imagina, Abraão chegando vitorioso da guerra.
libertou o seu sobrinho. 2 reis saem ao seu encontro. O rei de Sodoma, dizendo para ele, pode ficar com os bens, eu só quero as pessoas. Os praticantes do homossexualismo, os indecentes e imorais, eu quero eles. Eu quero ser o rei deles. O rei de Salém lhe traz pão e vinho. Abraão dá o dízimo a ele. Ele abençoa Abraão. O que ele estava querendo dizer com isso? Abraão, eu sou o único que pode te tirar do domínio do rei de Sodoma. Eu sou o único que pode te libertar do rei de Sodoma. Eu sou o único que pode fazer com que você viva uma vida diferente da dos habitantes de Sodoma. Eu tenho poder para isso. E Abraão reconheceu que ele está acima de todos. E por isso, Abraão dá o dízimo e recebe a bênção de Melquisedeque. Mas sabe de uma coisa? O escritor da carta aos Hebreus agora diz, esse Melquisedeque era um homem como nós. Mas ele era rei, sacerdote, tinha todas aquelas qualidades. Ele é um tipo de Cristo. E sabe o que o escritor da carta aos Hebreus tem em mente? Colocar diante de nós alguém que é superior a Melquisedeque, e superior a Abraão, e superior a Levi. Ele é o sumo sacerdote, superior a tudo e a todos. Ele é o nosso representante legítimo e verdadeiro diante de Deus. Eu quero terminar só voltando lá em Hebreus e dizendo, e lendo mais uma vez o capítulo 3, onde o escritor diz, esse Jesus permanece sacerdote perpetuamente. Que diferença dos sacerdotes levitas? Eles tinham um prazo de validade, né? Como todo homem. Eles tinham um tempo de ministério definido, mas depois eles envelheciam e morriam. Jesus não. Ele é o nosso representante diante de Deus perpetuamente. E por isso ele é infinitamente superior a Abraão, Arão, Moisés e até mesmo Melquisedeque. Porque Melquisedeque, com todas aquelas qualidades, ele era um homem como nós. Ele era um tipo de Cristo, mas era um homem como nós. Cristo não. É superior a tudo e a todos. Deus permitindo, no sábado que vem, nós vamos continuar o capítulo 7 e nós vamos, mais uma vez, voltar a falar a respeito de Melquisedeque. Mas agora a gente já sabe em que situação histórica esse personagem misterioso apareceu na vida de Abraão. Não é? E ele foi reconhecido até pelo próprio Abraão como superior a ele. Assim deve ser o nosso reconhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Superior a tudo e a todos. Que a palavra de Deus fale ao nosso coração e que o Espírito possa aplicar estas verdades, mostrando a cada um de nós a superioridade de Cristo como sacerdote. Ele não é um sacerdote segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém.